Estamos chegando com mais um Cara a Cara com BG. Nosso convidado desta semana é José Maria Teixeira do Nascimento. Ganhou o Brasil, conhecido como Zezo. Tenho orgulho de tê-lo como amigo. Seja bem-vindo, Zezo. Que agradeço, BG, você e a todos os seus telespectadores. Agradeço desde já por estar aqui no seu programa, que é de grande audiência. E por isso eu mesmo pedi para vir aqui no seu programa, porque é um programa diferente. Sabe aquela história de Tomé com Bebé? Bom, você falou comigo, eu ia falar com você e deu certo. A gente já fez o programa de rádio, onde teve a música e tal, mas eu tenho muita vontade de fazer um programa onde a gente pudesse conversar. Então vamos conversar. Vamos conversar sobre a sua história, que é bonita. Você é de família humilde, saiu de São Gonçalo para o Brasil. Como foi o início? Muito. Você chegou a ser catador de lixo. Cheguei a ser... Eu conto isso com muito orgulho. Eu costumo dizer nas minhas entrevistas que eu tenho o maior orgulho de falar das minhas... eu gosto de falar das dificuldades as quais eu passei, porque isso me fortalece mais ainda. Cada vez que eu me lembro das dificuldades que passei, eu me sinto mais forte. Você é de Guanduba, me sinto um né? vencedor. Eu sou natural de Guanduba, que é uma comunidade de São Gonçalo do Amarante, né? Que pertence a São Gonçalo, bem pertinho. E assim, lá eu acredito que hoje Guanduba deve ter cerca de 7 mil habitantes hoje. E está bem desenvolvido hoje lá. Aí você veio para as Quintas, foi? Não, a princípio não. A princípio, quando eu fui para Natal, eu vim morar no Igapó, numa vilazinha de casa. Eu já morei em tanta vila, antigamente chamava vila, eu não sei se... Ainda é. Vila de casa, essas vilas, quarto de aluguel. Então eu vim morar em Igapó com minha mãe, com minha irmã mais velha. Mas assim, de maneira muito dificultosa, passando necessidade, onde a primeira profissão que veio em mente, que não tinha nenhuma profissão, foi justamente para comer, para poder se alimentar, foi justamente catar o que hoje chamam de materiais recicláveis, que na época essa palavra não era nem... chamava catador de lixo, na época chamava isso, catador de lixo. Então, era eu e minha irmã. Você estudou, Zé? Eu só completando, até aquela matéria do Geraldo ir para o ar, na Record, pouca gente sabia dessa história e teve pessoa até que duvidou que eu fui catador de lixo. Eu não vejo nada de... Não, isso não desonra ninguém, pelo contrário. Impressionante, não. Eu acho que era natural para o menino pobre que saiu do interior, que veio para Natal, que não sabia de nada, não tinha estudo, não tinha profissão nenhuma, tinha que fazer alguma coisa para comer. Você estudou, né? Eu estudei até a 4ª série. Depois, mais nunca... Do 1º grau. Depois, mais nunca. Eu costumo dizer que eu aprendi a ler e a escrever na marra, assim, na prática mesmo. Não foi... Zezinho, onde é que a música apareceu na sua vida? A música apareceu, assim, primeiro que eu menino com meus 13 anos, 13, 14 anos, sempre trabalhei de ajudante. Depois desse período do catador de lixo, aí melhorou as profissões. Aí eu fui trabalhar de ajudante de caba que faz portão, que só dava portão, ferreiro, né? Fui trabalhar em ajudante de refrigeração, agora tudo de ajudante, nunca me especializei em nada. Tudo de ajudante de refrigeração, abri muito motor de geladeira, de ar-condicionado na serra. Vou abrir aqueles compressorzão de ar-condicionado e de geladeira. E com essas profissões, essas pequenas profissões que eu fui me especializando, digamos assim, como ajudante, né? Eu gostava de fazer as coisas cantando. Se eu estava lá abrindo o motor, eu estava cantando. Cantava. Se eu estava ajudando, trabalhando na questão do cabo segurando para o cabo fazer o portão, era cantando. Então, e teve uma época também que eu trabalhei de ajudante de aluguel de bicicleta. Hoje não existe mais isso. Quem botou o olho em você? Você cantando e disse, tem que seguir essa carreira? Não. Foi sua mãe? Na verdade, a responsável direta foi minha mãe, porque eu cantava nesses lugares, trabalhando, e cantava no banheiro. E em uma noite qualquer, minha mãe me levou para uma seresta, no bairro das Quintas.
Churrascaria Opção, antigamente. E foi onde você começou, né? Foi onde eu cantei pela primeira vez. Inclusive, eu passo lá quase todo santo dia da porta. E ainda está funcionando? Não. Lá é um prédio lá, continua o prédio, mesmo lugar, do mesmo jeito, o prédio, mas não é mais... E sempre que se tiver alguém que não conheça, eu digo, olha, onde eu cantei pela primeira vez na minha vida foi aqui nessa casa, foi aqui nesse prédio. Que é onde eu peguei pela primeira vez no microfone e quem pediu foi minha mãe. Eu digo nas minhas entrevistas que a minha mãe ela é responsável 2 vezes, por me trazer ao mundo e por eu ser cantor. 18 porque anos, foi ela 20? que pediu, com 18 anos. Eu comecei exatamente aos 18 anos de idade a cantar. E aí, o cara gostou da opção? Na opção, por incrível que pareça, quando a minha mãe pediu para me dar uma canja lá na opção, pediu o guitarrista, que até hoje é meu amigo, nós trabalhamos juntos depois, muito tempo. Ele, inclusive, faz parte do meu grupo do WhatsApp. E minha mãe pediu João Canhoto, que eu mando um abraço, mora ali no Bom Pastor. Minha mãe pediu para me dar uma canja e eu subi lá muito timidamente, né, muito vergonhoso. Você lembra da primeira música? Até então não me lembro. Qual foi? Isso é uma coisa que é inesquecível, assim. Foi de Agnaldo Timóteo. Porque eu tenho sempre que pedir. E você, novo, sempre gostou? Porque eu tenho sempre que aceitar. Eu lembro da primeira e lembro da segunda. Aí, foi bom, ele gostou? Não, aí o dono da casa, o proprietário da casa, que faleceu, já Deus levou, que era conhecido como Paraíba, que eu mando um abraço aqui, Paraíba e Paulinho, que eram 2 irmãos, eles eram sócios. E, de cara, eles gostaram daquele amador ali cantando, tal, pela primeira vez, eles aí já quiseram me contratar. E assim nós fizemos, ele me contratou. Eu não podia, na época a fiscalização da Ordem de Música era muito forte, rigorosa. Em Natal, rigorosa, mais para comer dinheiro, essa é a verdade. E aí eu tive que tirar uma carteira provisória, que naquela época tinha essa opção, você podia ter uma carteira provisória de músico, onde tinha uma taxa assim provisória. E eu não tinha condição de tirar essa carteira, e eles tiraram para ir descontando. E você chegou a tocar por alimento, né? Por se alimentar, né? A tocar só para comer. Para comer, exatamente. O começo, a verdade é que a música, até hoje ela é muito, a música local, o músico local até hoje judiado. É judiado, sofrido. Zé, você começou na opção, foi melhorando, foi ficando conhecido. Quando foi que achou que podia alcançar novos voos? A partir da opção, a gente começou a, naturalmente, devagarinho, você vai sendo conhecido, mas ali como músico local, digamos assim. O estouro foi o Quintal 2? Então eu fui, aí fazia festa, fazia seresta, barzinho e tal. Trabalhei muito tempo com Bia, que é um amigo meu que eu mando um abraço também, que conseguia muita festa pra gente. E daí eu passei um bom tempo no Chambaril, na Praia do Meio, não sei se você lembra. Claro que eu me lembro. Chambaril na Praia do Meio, cantei muito tempo ali no Chambaril. E do Chambaril... amanhecia o dia no Chambaril. Do Chambaril veio o Chambaril, veio o Cantinho da Gia, onde o meu patrão era Osório Fernandes, foi um dos grandes nomes da música da seresta aqui do nosso estado. Eu mando um abraço também a Osório. Eu costumo até dizer que eu tive 2 patrões bons, foi Osório e José Adonis, que é o dono do Quintal 2. Então veio o Cantinho da Gia, porque assim, até então as casas não tinham muita expressão, mas aí quando eu passei aí para o Cantinho da Gia trabalhar com Osório, que era uma casa que tinha uma tradição... na calçada, uma tradição de 30 anos o Cantinho da Gia. Então era uma casa muito bem frequentada. E aí ali naturalmente era uma vitrine para mim. E o Quintal 2 também não foi diferente. O Quintal 2 foi o meu último palco, cantando fixo numa casa, foi o Quintal 2. E foi onde você ganhou projeção para seguir sua carreira solo. Isso, porque foi no Quintal 2, exatamente no Quintal 2, onde eu descobri que o sucesso tinha chegado para Zezo, mas na verdade eu não tinha essa visão empresarial, vamos dizer assim, porque na verdade quem descobriu que o sucesso tinha chegado para mim foi José Adonis, o dono da casa, que ele me chama de José. O meu nome é José e o dele é José. E ele chegou para mim e disse assim, José, ele fala assim, José, seu CD tá tocando por aí nos carros de som. Conheci.
e vamos fazer, a gente precisa sair daqui para fazer umas festas e tal. Foi quando eu lhe conheci, foi você tocando CD pirata nos carrinhos de vender CD. Pronto, aí isso foi uma coisa assim que me impressionou até a mim. Aquilo foi um marketing ou foi natural? Não, foi e a você coisa, começar a tocar sereste aqueles CDs? A coisa mais natural possível que foi aquilo ali. Meu sucesso foi uma coisa foi uma coisa de Deus mesmo. Foi uma coisa de Deus mesmo, porque assim, eu fui pego de surpresa, eu não sabia que José que enxergou que eu estava fazendo sucesso. A gente chegava num carrinho, Zezo. Chegava no outro carrinho, Zezo. Serestão. Febre, e eu fui lhe conhecer no Quintal 2, se eu não me engano, na época foi você e Laírton dos Teclados fizeram um show, se a memória não me falha. Pronto, naquela época de Zezo e Laírton... Estou falando 13 anos atrás, é isso? Naquela época de Zezo e Laírton, já foi eu que trouxe Laírton para cá. Eu já tive essa ideia de trazer... Você começou a ganhar dinheiro, né? Vamos fazer nessa época aí vamos fazer o seguinte, ganhou muito, a gente vai falar já. Vamos chamar o intervalo, na volta a gente vai saber se Zé ganhou mesmo, né? Foi o que aconteceu. Estamos de volta conversando aqui com o grande Zezo sobre essa história de vida bonita. Zezo, a gente foi para o intervalo falando de quando você estourou e de quando começou a ganhar dinheiro. Quando foi que essa moeda virou? Quando foi que Zezo ganhou consistência musical de seguir sua carreira solo? Quando a gente estourou, naturalmente a gente estourou, descobriu que o sucesso nos pegou de surpresa, foi assim mesmo. Você já estava casado, né? O sucesso me pegou de surpresa. Já tinha os 2 filhos? Já tinha. Vivia em dificuldade, né? Sim, claro. Era como qualquer músico local. E aí? Então, as coisas aconteceram. O meu primeiro show que eu vi muita gente de ficar impressionado assim, que era para me ver, foi João Câmara, que a ideia inclusive foi de José Adonis, do Quintal 2, fazer esse show lá. E eu cheguei lá no meu Tempra, o Tempra todo financiado, para fazer essa festa. E eu disse, olha, aqui tá errado, eu acho que nós estamos no canto errado, não é aqui não. A festa não é aqui não, deve ser do outro canto, porque era tanta gente que eu não acreditava que era para ver Zezo, porque no entanto a festa lá era só Zezo. Não existia essa moda de fazer um show com 5 bandas. Naquela época era... Só uma atração. Então eu achei que não era, então fiquei impressionado com aquele povo ali que eu não estava acostumado com isso. Fazer festa em clube, o povo pagar para ver o cabo, porque no Quintal 2 tocava, mas era de graça. Já era atração, era o local. Era. Então, e ali começou as coisas darem certo. E surgiu, mas claro, a gente tem a vontade de crescer, né? Sonhando, claro. E aí as coisas, o nome crescendo no Rio Grande do Norte, mas no entanto a gente sofrido. Mas apareceu o filho de Deus que foi Luiz Antônio, lá de Macaíba. Eu mando um abraço, Luiz Antônio Promoções. Na época tinha uma grande besta GS, aquela de 16 lugares da Kia. E nós trocamos em 17 datas. Você trocou em show? Foi. Botava a banda dentro. Ou seja, ele acreditou no produto do Zé que ia dar certo. Então, aí foi o nosso, digamos que isso foi o meu primeiro empreendimento, assim, na carreira Zé. Foi essa van, adesivei todinha. E aí você começou a ir por lugares, começou a ficar famoso, tocar em rádio. Aí começou a trabalhar, aí nós começamos a trabalhar a nível do Rio Grande do Norte. Você estourou. Quando você chegava, enchia e começou a encher fora do Rio Grande do Norte. Exatamente. Aí adquiriu a besta. Começamos a cruzar as fronteiras para Paraíba. Aí depois foi para Fortaleza, que o sucesso lá foi uma coisa estrondosa em Fortaleza. Zé, você estourou e ganhou muito dinheiro, né? Na sua carreira você teve altos e baixos. Sim. Não é? Alguma coisa você não repetiria? Você chegou a comprar um helicóptero. Oxe. Quando a gente olhava, lá vem Zé, do helicóptero, desce daí, Zé. O helicóptero triste, meu Deus. Perdeu um bom dinheiro, né? Oxe, a emoção, né? A emoção, aquela coisa de agir por emoção. Eu, por exemplo, não só helicóptero, eu tive várias lições na minha vida. E eu acho que isso é interessante para uma pessoa que não teve uma formação, eu não tive uma família... A escola foi a vida, né? A escola foi a vida. Então, naturalmente, o professor sendo a escola da vida, quando o professor vem da escola da vida, ela bate no cabo para o cabo aprender. O
aprender. Então, eu fiz, não foi só o helicóptero foi Comprou carro demais? Agi por emoção. Teve uma época que eu trocava carro como quem troca de roupa. Eu me lembro que na época, quando eu estourei mesmo, que eu morava nas Quintas, eu tinha uma garagem que cabia 2 carros e eu tinha 4. Era 2 lá de fora, veja só que besteira, meu Deus. Aí, só anda num, né? Aí o cabo vê hoje, né? Aí o cabo olha e fala, porra, que merda, que besteira é essa? Era 2 carros fora na calçada e 2 dentro, sem precisão, sem a menor precisão, só pra dizer que negócio de doido. Fiz uma casa de show lá na minha cidade, que até hoje não funcionou, nunca fiz um show lá. Em Guanduba. Gastei lá uma mixariazinha boa, tá lá. Nunca fiz um show lá. Zezo, suas amizades, eu noto, lhe conheço, você preserva muitas raízes, né? Preservo. Você tem muito amigo das antigas, né? Tenho. Inclusive eu tenho um grupo de WhatsApp que é justamente aquela turma da noite, a qual eram meus colegas daquela época. Eu criei esse grupo e tá lá toda a turma possível da noite de Natal, tá lá nesse bombou, grupo. começou a fazer show, começou a tocar em festa particular, e aí você vem para o palco principal, que junta a classe AA, que é o Teatro Riachuelo. Teve algo diferente, foi uma emoção diferente, de conseguir, no primeiro show no teatro, lotar, esgotar os ingressos? Rapaz, para mim foi surpresa, eu fiquei surpreso, inclusive eu relatei isso lá no show, porque foi a pura verdade, eu fiquei surpreso porque eu não acreditava que pudesse chegar a cantar no palco, no Teatro Riachuelo, e nem tão pouco de lotar. Porque a ideia, na verdade, foi de Alexandre Maia. E Alexandre Maia falava comigo quando a gente se encontrava nos restaurantes aqui em Natal, e eu não acreditava, eu achava que ele estava brincando comigo. No entanto, Alexandre Maia, a gente já tinha feito outros shows das antigas lá no Recanto do Garcia. Eu fiz vários shows para Alexandre Maia no Recanto do Garcia. Mas quando se tratava do Teatro Riachuelo, eu achava uma coisa impossível, eu achava blindado. Assim, não era que é blindado para o artista, mas sim para um artista do meu perfil, do estilo de Zezo. Mas eu acredito que teve um cabo que contribuiu muito para isso, para abrir essa porta, para o meu perfil de artista, para o meu estilo, que foi Reginaldo Rossi. Eu ia falar em Reginaldo, você é um cara que veio na contramão. Você é da minha idade, 44, 45 anos. Enquanto todo mundo vai procurar modernidade, você fez o efeito contrário. Você resgata o Agnaldo Timóteo, né? O Gonçalves, o Moacir Franco, por aí você vai. O Reginaldo Rossi, né? Existe o público para isso e é um público que tem condições de pagar, né, Zezo? Existe, sim. E, assim, eu acho, o meu ponto de vista, é que a boa música, aquela boa música que não morre, aquela música que é eterna, ela hoje, pela grande mídia, ela é pouco valorizada. E eu prezo muito por isso, eu prezo muito pela boa música. Porque assim, os meus ídolos, muitos deles Quem são? Quem é seu? Já morreram. Quem é o cara que você sempre se espelhou? Eu não tenho um cara, eu tenho vários caras, eu não tenho um cara, eu tenho vários ídolos. Por exemplo, meus ídolos são Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, Noite Ilustrada. Qual é a música que não Genival Santos, aí partindo pro brega, o papa da música brega, Valdir Soriano. Eu gosto, esses são meus ídolos. Meus ídolos são cantores, de verdade. Qual é a música que não falta, Zé? Nenhum show você deixa de cantar, não tem esse? Não pode, por exemplo, nenhuma carta, essa nenhuma carta para lembrar. Eu não posso fazer um show jamais sem cantar. Porque tem músicas que viraram, embora não seja de composição de Zezo, mas que viraram marca, viraram a cara do Zezo. Quando o Zezo estava, talvez entrando na safra, toca o CD do Zezo. Foi. E aí o Zezo tocou no Brasil todo com o Xande do Aviões. Foi muito bom aquilo ali. Aquilo foi combinado? Não foi combinado, foi ideia de Xande mesmo. Foi ideia de Xande e de certa forma de fazer uma homenagem para mim, nós conversamos sobre isso. E foi muito bom, porque quem não conhecia Zezo ficou curioso para saber quem danado é esse Zezo. Só um pedacinho para quem está nos assistindo ver, Zezo. Eu vou pedir pro garçom aumentar o som, bota o CD do Zezo para ficar cada vez que você escutar, do jeito você que eu quero. Então,
Claro, eu ficava muito feliz. E assim, e o Aviões, ele não só cantava não só cantava, como na hora que estava lá cantando, aparecia lá no painel, lá, tá, tipo um bar. Aí bota. Zé explodiu no Rio Grande do Zezo. Norte e o ônibus do Zezo ganhou o Brasil. São Paulo, hoje, Rio de graças Janeiro. a Deus, a gente toca hoje em boa parte do Brasil, né? Uma vez por ano você vai, né, Zezo? Fazer o eixo Rio-São Paulo? Sempre. Todo ano a gente vai. Enche, né? Faz Rio e São Paulo. Eu já faço show em Rio e São Paulo há mais de 10 anos. Eu já faço lá. Você também faz muito eu sucesso. já gravei um DVD na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Porque você né? sempre ia tocar lá, né? Eu sempre que eu vou fazer a turnê no Rio, um show a gente faz lá na Feira de São Cristóvão. E sempre lotou, né? É a grande massa nordestina, né? Muito frequentado pelo nordestino que vem, tanto local, que lá tem muito, e como também de todo o Brasil que vão para lá. Você também sempre tocou bem lá para cima, Piauí, Maranhão. Piauí, Maranhão, eu sempre toco. Isso aí shows por mês? Minha agenda é sempre nesses estados. É Piauí, Maranhão, Pernambuco. Esse final de semana, por exemplo, eu fiz Pernambuco e Bahia. Esse final de semana que passou. Zé, quantos shows por mês? Eu não toco, eu não gosto de trabalhar muito. Eu tenho 45 anos já, né? Então eu não tenho mais vontade de estar no meio do mundo feito um louco, não. A gente faz em média hoje 12 shows por mês, que para mim é o normal. Sexta, sábado, domingo. Que é sexta, sábado, domingo, exatamente. Mas o pior é que às vezes ainda tem show, aparece às vezes no meio da semana. Zé, alguma perspectiva para o futuro, algum projeto novo? Sim, um projeto novo. A gente agora já estamos montando o repertório para o próximo DVD. Vai ser um DVD diferente Vai homenagear alguém? Do que já fizemos. Não tem nenhuma homenagem. O que vai ter, com certeza, vai ser algumas participações de amigos da música aí. 20 anos, quase 20 anos de carreira aí, 17 anos de carreira já, não é isso? Dos 20, há 27 anos. Não, quase, 27 anos. 27 anos quase de carreira. De Qual foi o pior momento? O pior momento... Teve aquele momento que você estourou e entrou embaixo e você duvidar de você mesmo. Será que eu volto? Já teve. Depois que eu estourei, já teve um momento assim, ruim. Já teve, sim. E até de ficar assim meio desacreditado. Mas... não me pergunto como. Quando eu lhe entrevisto na rádio... Deus mostrou aí o caminho e a gente voltou, deu certo. Quando eu lhe entrevisto na rádio, vem quando um amigo velho das antigas. BG, esse é pau, já passou dificuldade, já deveu, pagou, corre, luta. É o batalhador permanente? Eu sou. E eu só procuro sempre, assim, as dificuldades, elas vieram e é como eu digo, elas vêm para nos ensinar. Elas vêm para nos ensinar como... Então, hoje eu já tenho 45 anos, então a gente vai vivendo e aprendendo. E, Paulinho Buda, por exemplo, Paulinho Buda aquilo é uma figura, vou mandar um abraço para ele aqui. Paulinho Buda, sempre que a gente tá tomando ele lembra do cheque que eu passei lá, que os carros que eu comprava. Se você abastecia, não pagava, não né? pagava, assim, o outro era Túlio, pô. Porque Paulinho Buda, ele fala sem a pessoa fazer, você imagina a pessoa fazendo, né? Sérgio, a família, seus filhos... Um abraço, meu amigo Paulinho Buda, meu amigo Túlio. Eu vejo que seus filhos, você... É um paizão, nenhum vai pra música não, né? A minha filha, se eu deixasse, ela ia porque ela tem o dom. A minha filha, meu filho não. Meu filho tem 17 anos, vai fazer 18 anos agora. E minha filha já tem 19 anos, né? E disse que na sua casa, literalmente, quem manda é a mulher, né? Não é só da boca pra fora não, Na minha e na sua casa, quem manda é a mulher, né? Você sabe até na minha? Quem manda na sua casa é a mulher também, não é assim, ó? Não, mas quer ter mão de ferro. O que acontece é que tem uns cabas que negam, né? Aí a diferença de nós dois é que a gente não nega, a gente assume, né? Eu assumo. Sou doido. Mas ela tem dado aquela retaguarda a você total, né, Zé? Sim, mãe dos meus filhos, né? E assim, como eu também, ela me conquista muito por esse lado. Ela gosta muito de animais, porque eu sou um caba que sou apaixonado por animais, assim, por cachorro, por gato. E lá em casa, graças a Deus, minha família todinha agora. Zé, você ganhou dinheiro, as coisas materiais você teve, todos aqueles sonhos do garoto pobre, menino, do menino que via o rico passar com as coisas, tudo isso você conseguiu, né? E o mais importante, você conseguiu que pouca gente consegue, ter reconhecimento do público, porque às vezes o material não nos preenche. É verdade. Mas o reconhecimento, sim. O nosso trabalho sendo reconhecido, sim.
não é? Eu queria agradecer sua participação aqui no programa. Eu que agradeço pelo espaço. Repito, eu falei com o BG para vir aqui nesse programa, eu tenho muita vontade de vir, desde que você começou com esse programa, que é onde você tem a oportunidade de contar realmente a história, porque nos outros a gente canta mais do que fala, então aqui a gente tem a oportunidade de falar, de contar as coisas desde do princípio. Então agradeço muito pelo espaço aqui no seu programa, que é grande audiência aqui no estado. Valeu, Zezo, meus amigos. Cara a Cara com o BG dessa semana vai ficando por aqui. Eu queria agradecer toda essa audiência e todo esse reconhecimento que a gente tem tido aí nas ruas de Natal com o Cara a Cara com o BG. E até a próxima semana.